Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro do Joia Brasileira. Quem já esteve aqui já conhece o nosso projeto, é uma série de encontros com personalidades da joalheria brasileira. A gente está já na segunda temporada, o segundo encontro de 2019. Nós começamos no mês passado, homenageando o mês que se celebra a mulher brasileira. E hoje a gente está aqui novamente homenageando mais uma mulher. É uma mulher que começou nos anos 80, numa geração em que as mulheres começaram a gerir as empresas dos seus pais, né? Então, enquanto a joalheria estava ainda no controle dos homens, dos joalheiros, elas começam a se posicionar também como gestoras. Então, é um prazer, mais uma vez, na participação, na parceria da Unibis Cultural com a agência Lápis de Ponta, em função de estar promovendo, de estar incentivando, registrando e difundindo a nossa joalheria. Eu chamo aqui para estar conversando com a gente a Lídia Sayeg. Oi, gente, boa noite. Eu não sei se vai precisar do microfone. Precisa. Tá bom. Eu sou a Lídia Elias Leão Sayeg, vou fazer em breve 52 anos, sou mãe, sou esposa, sou dona de casa e também e muito sou joalheira, gemóloga, desenho e cuido de todos os detalhes da nossa empresa, que é a Casa Leão Joalheria. E muito obrigada pelo convite. O prazer é meu. Obrigada pela presença de vocês, muito obrigada por darem o tempo de vocês para ouvir a gente. Muito obrigada. Lídia, vamos começar com a história da sua família? Sim. A Casa Leão, ela é impressionante, né, pela história que ela carrega, né? Então, a Lídia, ela traz um legado de mais de 100 anos de história de joalheria. A Casa Leão começou em 1912 com o Leão Sayeg, que é avô da Lídia. Você pode contar um pouquinho? Sim, claro. O meu avô, que eu não conheci, infelizmente ele faleceu quando meu pai tinha 18 anos, foi um dos sírios, né, que vieram para o Brasil. Infelizmente, hoje está acontecendo tudo aquilo na Síria, que é muito triste, muito devastador. Mas, naquela época, os sírios e vários outros imigrantes eram muito bem recebidos. E ele veio de navio com várias outras famílias, Safadi, os Safras, porque na Síria, em Alepo principalmente, conviviam, e bem, né, os árabes e os judeus. Então, eram todos... tudo saía tranquilamente. Mas, lógico, ele quis fazer a busca dele, e ele sempre viajava de navio, e ele veio morar no Brasil com os irmãos, alguns ficaram em Santos, e ele ficou em São Paulo. E lá, em Alepo, nós já tínhamos 3 gerações para trás de joalheiros, e que estudavam as pedras. Então, é a parte da gemologia e também ourivesaria. Alguns familiares nossos faziam as joias com as mãos. O meu pai contava que ele ia para lá e ele tinha um tio joalheiro, né? Lógico, todos os Sayegs são joalheiros, a maioria, e que eles saíam da joalheria para ir almoçar e ele não trancava a loja e não ficava ninguém na joalheria. Olha, maravilhoso, né? Isso é uma das coisas que mais me marcou. Mas o meu pai que me contou. E aí meu avô veio em 1912. Qual o motivo da vinda dele? Eu acho que ele queria buscar mais riquezas mesmo, sabia do solo brasileiro, da riqueza do solo brasileiro. Ele trabalhava com diamantes brutos. Meu avô lapidava
Eu não trabalho com bruto, eu não lapido, eu já trabalho com a pedra que chega para mim, bem lapidada, né? Lógico, porque a gente tem que, quando vai montar uma joia, já tem que começar escolhendo isso, procedência, qualidade, todos são fatores muito importantes, mas a gente fala lá na frente. E ele montou aqui uma lapidação na Florêncio de Abreu, onde muitos árabes vieram e montaram vários tipos de comércio na Florêncio de Abreu. Depois é que ele foi para a Rua Miguel Couto. Ainda na Florêncio de Abreu, quando teve aquela revolução de 1924, a loja foi toda metralhada e meu avô perdeu tudo. E é aqui que entra a história do vestido. Quando ele conheceu a minha avó, que também veio da Síria, vieram muitos da Síria, né? Ele queria muito casar com ela, e ela devia ser bonitinha, né? Porque tinha alguns pretendentes. E ele não conseguia convencê-la. Como ele viajava muito de navio, que eu, né, falei para vocês, ele trouxe já, esse tecido era da Chanel, o tecido. E ele foi visitar os pais da minha avó com o tecido, mas ele bordou com diamantes e pérolas. Então, o vestido dela é de diamantes e pérolas, e é muito bonito. Eu tenho o quadro dele na minha sala. Aliás, eu trabalho olhando para eles e agradecendo sempre. Só vou voltar um pouquinho. É esse quadro, né? Esse quadro. Então, aqui eram brilhantes, aqui tem rodas de pérolas, e aqui nela cai 3 colares assim de brilhante. É muito lindo. E é óbvio que ela escolheu ele para casar, né? Casou com ele. Mas os pais dela estavam na Síria ou aqui no Brasil? Não, ela já estava aqui. Tá. Mas as famílias se comunicavam. Porque, eu não sei, vocês, cada um tem a sua história, né? De vida, de antepassados. Mas, naquela época, eles se apresentavam, se casavam entre italianos com italianos, árabes com árabes. Era o costume da época. E, bom, quando teve a Revolução, a minha avó, que guardava esse vestido, assim, para todas as filhas dela casarem, eles tiveram vários filhos, 6, 5 mais 1, adotada. Uma índia, eles adotaram uma índia, minha madrinha, que morou comigo até o último dia da vida dela. Ela deu para o meu avô, e aí ele iniciou solitários de brilhantes e solitários de pérola, que até hoje, eu tento manter isso muito forte na Casa Leão Joalheria, que são solitários e qualidade de pedras e tudo mais. E aí ele se levantou e foi para Miguel Couto, número 14, entre a Líbero, Badaró e a São Bento. Aqui uma foto da loja metralhada, né? Aí caiu vidro, roubaram tudo, levaram tudo, complicado. Nessa outra foto aqui, a gente consegue ver um pouco das peças, né? Tem... Aqui tem um pouquinho de prata também. Tem troféus, né? Sim, mas as peças nessa não dá para ver muito, não. Eu tenho uma outra que dá para ver melhor. Mas, olha lá, ouro, prata, joias finas, lapidação de diamantes. Isso, grande fabricação de joias, lapidação de diamantes e joalheria oriental, né? Por conta das raízes, né? Agora, é interessante que a Lídia, quando ela me contou desse episódio, essa guerra do tenentismo é uma coisa que todo mundo esquece, né? As pessoas, né, a gente estuda na escola e isso passa rápido. Mas é incrível pensar que São Paulo foi bombardeada, né? Você tinha bairros que foram atacados, literalmente atacados, e a Casa Leão passou por isso. Como se fosse uma guerra. A gente nunca viu guerra aqui, né? A gente está nessa situação triste da Síria hoje, mas aqui a gente nunca passou por isso. Então, eu imagino o quanto foi forte... E assustador, né? E assustador passar por isso, esse episódio, você chegar de manhã na sua loja, ela está toda
bombardeada, metralhada e não sobra nada, né? Então, é uma história bastante mas hoje, tocante, né? Nós não vamos falar de política aqui, nada, porque eu adoro também. Mas hoje a gente vive algo parecido, né? Estouram bancos, estouram lojas. Não está muito diferente, não. É uma guerrinha um pouco mais escondida, né? É de fato. E como que é, assim, o que seu avô contou, o que você tem de história, do que se vendia, como... Olha, na verdade, como eu te falei, ele morreu, meu pai tinha 18 anos. Uhum. Então, tudo que eu tenho, que eu sou, que eu aprendi, é graças a meu pai mesmo, que é o Ivan Leão Sayeg. Meu pai começou a trabalhar com 18 anos, eu comecei com 11. Com 11 anos eu já ia trabalhar com meu pai. Eu não ia para o centro da cidade, mas eu trabalhava com ele em casa, porque eu não sei quem trabalha com joia aqui, quem fez curso, mas o professor Rui Ribeiro Franco, não sei quem já ouviu falar dele, foi o maior e melhor gemólogo no Brasil. Ele era geólogo na USP, e o professor Rui foi assim uma pessoa extremamente importante na minha vida e na vida do meu pai. Ele e o meu pai começaram a trazer os estudos do Gemological Institute of America, que é o GIA, que realmente é o melhor laboratório do mundo para identificação de pedras preciosas. Então, era uma equipe... Eu comecei pequena com meu pai. Naquela época, gente... Com 11 anos? Com 11 anos. Eu tenho 52, então, há 41 anos atrás, eu não lembro se tinha fax. Acho que ainda não tinha. Fax foi mais tarde. Mas naquela época vinha tudo por correio. E era tão bacana que as pedras iam por correio, não acontecia nada. E a gente abria na sala de jantar, eu estudava com meu pai à noite. Com 13 anos eu comecei a ir para Casa Leão, no centro da cidade, e pegava o ônibus Patriarca, feliz da vida, pequenininha, não acontecia nada comigo, adorava, sumia e aparecia lá na loja. Minha mãe ficava desesperada, mas eu já estava lá, estava segura. Foram épocas maravilhosas. Então, tudo que meu pai conta do meu avô é que eram alguns sírios, alguns árabes, mas ele também tinha muito amigo judeu aqui e italiano. E eles se reuniam naquelas mansões da Avenida Paulista, naquelas casas que, infelizmente, foram destruídas. Infelizmente, me dói o coração. Algumas eu conheci, algumas eu cheguei aí com meu pai, trabalhar mesmo, de manhã, de tarde, à noite, sábado, domingo. Quem ama o que faz, trabalha 7 dias por semana, 20 horas por dia, é o meu estilo, amo fazer isso, falo que vem do felicidade. Então, tinha sempre aquela turma deles, do Clube Sírio, do Monte Líbano e de outros clubes. E aí ele vendia as joias já confeccionadas aqui, tudo com ourives daqui, muitos vindos da Síria também. E essa foi a forma que a Casa Leão foi crescendo. Uma das coisas que aconteceu na Casa Leão Joalheria, que eu não pratico, eu não vendo relógios, mas eles foram, o meu avô com meu pai, foram os maiores vendedores de relógio universal de ouro. Porque naquela época também se vendia muito mais relógio de ouro do que de aço, mas com os anos. Isso era o quê? Mais ou menos anos 50? Sim, por aí. Sim. E quando meu avô faleceu, é incrível, gente, uma coisa tal, eu não sei se em outras nacionalidades existe. O enterro do meu avô tem álbum de fotografia. Então, foi todo filmado, não, fotografado. Aquelas mulheres que hoje, muitas delas foram, e algumas são, voluntárias do Hospital Sírio-Libanês, porque todos eles também sempre fizeram muito trabalho voluntário. Lar Sírio, Sanatório Sírio, Hospital Sírio-Libanês. É muito bacana, mas eram poucas pessoas, né? Então, meu avô, meu pai,
eles andavam a pé no centro da cidade, como muitos dos familiares de vocês, com corrente de ouro maciça, para pendurar a chave. Os homens eram super elegantes, né? Terno com colete, com relógio de bolso maravilhoso, Patek Philippe, Universal, Vacheron Constantin. Isso tudo foi se perdendo ao longo do tempo, né? Eu, quando tenho muita saudade de ver essas coisas, tem que ir para a Europa mesmo, você me desculpa, Estados Unidos não. Tem que ir para a Europa, ir naquelas cidades bem tradicionais, que ainda você vê um pouco aqueles senhores de chapéu. As próprias bengalas também, a Casa Leão fazia a cabeça das bengalas, ou de prata, ou de ouro. Mas a pessoa podia chegar no restaurante, colocar lá, que ela ia voltar e ia estar lá, né? Era muito bacana, né? Acho que a vida era mais bem distribuído tudo. Acho que era isso. Ele começou nessa época em que as joalherias eram casas, né? Então se vendia uma diversidade de coisas, de artigos de luxo. Casa Leão, Casa Ranu, Sim. Casa Castro, Casa... Nossa, tinha... Casa Michel... Eram todas casas, assim. Né? E eram lugares, eles saíam da Bolsa de Valores na Líbero Badaró, ou na São Bento, ou os grandes escritórios de advocacia. O doutor Pinheiro, do Pinheiro Neto Advogados, que é uma pessoa também que já faleceu, lógico, tinha idade do professor Rui Ribeiro Franco, mas eles saíam e passar numa joalheria, final de tarde, era um programa. Era uma coisa assim, gostosa, né? Encontrar o Ivan, encontrar... Os primos do meu pai. Essa é uma outra tradição que eu mantenho. Minhas primas trabalham comigo, muitas delas, e isso também é muito do árabe e do judeu também, né? Que é a mesma raça. Pena que eles não sabem, né? Pena que eles não sabem. Este é o Ivan, seu pai. Esse é meu pai. Meu querido, trabalhei 22 anos na sala com ele, mas eu não gosto de falar muito, porque eu me emociono até hoje. E, olha, gente, ele foi o maior gemólogo do Brasil, depois do professor Rui Ribeiro Franco. As joalherias bem bacanas de São Paulo, todas, sem exceção, as do Rio e as de São Paulo, dificilmente compravam uma pedra muito importante ou de alto valor sem consultar ele, era muito bacana. E ele era muito técnico, muito honesto, como eu, né? Eu sou como ele, por isso que a gente só tem uma loja. E muito, muito, muito correto. E me ensinou isso tudo, que a ética, a honestidade, né? A parte de ser técnico e nem sempre comercial. Porque ou você é técnico, ou você põe preço. Então, precisa ter sempre essa separação. E esse é uma pessoa que montou... ele tentou extrair ouro em Alta Floresta. Participou dos primeiros rubis que nasceram no solo brasileiro. Turmalina Paraíba, as primeiras que saíram, meu pai ainda estava vivo. E ele falou para mim... Foi em 1997, 96. Filha, olha que pedra maravilhosa. Me ensinou tudo da pedra. Aí eu falei, pai, não tem que chamar Paraíba, porque todas as pedras que existem no solo brasileiro, gente, existe no solo africano. Se vocês pensarem, é o encaixe. Era o mesmo continente. Com os movimentos sísmicos da Terra, foram se separando. Mas tudo que tem no solo brasileiro... tem no solo africano. Então, era certo que a turmalina Paraíba iria aparecer na África, e apareceu. Mas tudo bem, no final ficou uma coisa boa para o Brasil, porque mundialmente ficou conhecido como da Paraíba, mas ela tem, né, tanto no Brasil como na África. E, enfim, e ele já gostava sempre de fazer certificados internacionais, ele que foi trazendo isso para o Brasil. Foi uma pessoa sempre à frente. Agora, na vida particular dele, eu quero fazer essa comparação, porque é fantástico. A casa dos meus pais, que tem 40 anos já, ela é isso aqui, é concreto e vidro, não é? E a piscina, gente, meu pai, há 40 anos atrás, ele colocou água filtrada.
colocou... o aquecimento na casa é solar, há 40 anos atrás, sabe? Então, todo gemólogo, geólogo, ele se importa, sim, com a natureza. Aquele que extrai a terra, machuca a terra, arrebenta para extrair uma pedra, não é gemólogo, não é geólogo, porque não faria isso com a natureza. Todo gemólogo e geólogo, de verdade, se importa com a natureza. E aí ele começou com a gemologia, lapidando também, não? Não, seu Ivan, meu patrão, gente, então eu chamo ele de seu Ivan. O seu Ivan não lapidava, por isso que eu sou muito mais parecida com ele. Ele se especializou em avaliação, em gemologia. Ele fez tanto no Gemological Institute of America. Lá ele fez cursos curtos, porque ele era um excelente pai, excelente homem de família. Então, ele não deixava muito a gente sozinhos, não. Fez muito por correio, né? Naquela época não era e-mail, né? Era muito engraçado. E fez, acho que uns 20... Ele fez 20 anos com o professor Rui, 20 anos. E eu fiz 10 anos estudando gemologia com o professor Rui Ribeiro Franco. E vou falar uma coisa para vocês. Não sei tudo, não sei muita coisa mais que está acontecendo. As pedras sintéticas hoje são terrivelmente perigosas, super complicado. E gemologia é igual medicina, sabe? Você tem que estar tem sempre uma bactéria nova. No meu caso, tem sempre uma pedra sintética nova. É bem complicado, muito complicado. Não sei tudo, vou morrer não sabendo, mas estou sempre atrás, estudando, pesquisando e querendo entender. E nessa paixão com as pedras, ele deu continuidade da Casa Leão. Não, o seu pai, o Ivan. Sim, meu pai, sim, sempre gostou de joias da realeza, sempre buscou esses desenhos, sempre gostou de trabalhar muito com platina. Eu trabalho muito com platina. Para mim, realmente é o metal mais nobre que tem. E ele sempre teve essa linha também, além de solitários, de montar colares muito especiais, pulseiras, mas sempre trabalhando muito com platina, brilhante, e ele dava muito valor à esmeralda. Eu nasci, acho que boiando em esmeralda, que meu pai tinha fascinação, e a esmeralda hoje está tão na moda, né? Mas esmeralda era uma pedra que ele admirava demais, demais. Quer dizer, antes era praticamente o diamante que era trabalhado pelo Leão, seu Leão, e aí ele começou a entrar com outras gemas. Com outras gemas, e nós somos um dos primeiros a trabalhar com saltse, com pérolas saltse. Fomos muito... Eu com ele, né? Uhum. Nós somos muito especializados em esmeraldas colombianas, que é um espetáculo. Hoje a gente tem a Zâmbia também, que é muito boa. E rubi. Rubi e safira, gente, que é uma pedra muito complicada. Complicada no sentido de identificar o que é natural, o que não é sintético, o que é verdadeiro, o que é de Mianmar, o que é do Ceilão. Então, é muito trabalhoso. Hoje tem outros laboratórios, como o Gubelin, que é excelente para pedras coloridas. E, realmente, aqui no Brasil, nós não temos equipamento, nem eu não tenho. Eu sempre recorro a colegas para poder dar um veredito final. E eu acho que todo profissional consciente e correto faz isso. É como um laudo médico, né? Você vê um exame, você chama um colega e fala, mas é câncer, não é câncer, sabe? Precisa de 2, 3 visões para dar um laudo exato, perfeito. É bem difícil. E eu acho que... quando ele se foi, eu fiquei bem assim perdida, porque ele era um grande mestre. E até hoje eu trabalho muito e recorro. Gostaria que ele estivesse aqui. Às vezes eu vou na janela e mostro para ele, mas ele não responde. Que lindo. Essa foto, Lídia, tem 2 pessoas com... Eu mandei cortar, que eu estou horrorosa. Sou eu. Daquela época de ombreira, eu estou horrível. Eu era magrinha, eu estou horrível. Eu e a minha irmã. Ai, que pena que você mandou cortar. Mas olha que interessante, você falou no começo, né?
meu pai tem um filho homem, né? Que se chama Ivan. E todo mundo acha que foi muito fácil. Eu, como mulher, assumi a joalheria. Mas não foi, não. Por algumas vezes, meu pai me mandou embora, me demitiu. Porque ele queria o filho homem dele. É verdade. Foi duro para mim na época. Mas eu o amava tanto que eu perdoava. No dia seguinte, eu estava lá de volta. Sabe, cachorro? Não, quem vai trabalhar aqui é o Ivan. E o Ivan não quer você aqui. Aí eu ia embora. Aí depois ele me chamava e eu voltava, nem falava, vai pai, tá tudo bem. Mas foi difícil. E seu irmão, ele acompanhava como você? Não, Desde meu irmão... criança, não? Não conta para ele, tá gravando? Meu irmão era vida boa, sabe? Ele ia para balada, enfim, ele acordou agora, não faz muito tempo não. Mas ele deu muito trabalho e aí ele é fotógrafo e excelente. Chegou a fotografar para o GIA, para Gems and Gemology. Ele fotografa muito bem pedras. Mas, há alguns anos, ele deixou um pouquinho de lado a carreira de fotógrafo dele, e porque agora ele cuida dos imóveis, ele está cuidando de outra parte. Mas aí seu pai, então... Teve que me engolir. Reconheceu que a filha mulher estava mais envolvida com desde os 11 anos, né? Mas, tadinho, eu entendo ele, né? É claro. Assim, a criação dele... Sim. Gente, entendi super. Eu não fui para Paulista protestar, nada disso. Eu esperei o tempo dele e deu tudo certo. Tem que entender. Ele foi criado assim, né? Nasceu em 1932. Ele foi criado assim. O filho homem, árabe, era natural. Mas nada como o tempo, né? Depois ele tinha maior orgulho. 2 dias antes dele morrer, ele sabia que ia morrer, não quero falar, mas ele falou para minha mãe... a minha continuação é a Lídia, tal, tudo certo. Não, depois fiquei 22 anos com ele, sem problemas. Nenhum, zero. Zero, né? Esta bolsa, Lídia, é do teu pai? Essa bolsa é de ouro, ela pesa 4 quilos, é linda, belíssima. Tem esmeraldas colombianas ali. Não foi meu pai que fez, não ele com a mão dele. Eu não vou saber responder exatamente para vocês qual dos ourives que passaram na Casa Leão, porque eu sei o nome de todos, que confeccionou. Mas meu pai não ia para a banca, porque ourives, né? Mas eu digo, foi na época dele. Ah, foi. E aí ele deu de presente para minha mãe. Ela é muito bonita. Tinha uma inspiração em Chanel, né? Tudo da Casa Leão. Graças a Deus, né? Porque eu amo a Chanel até hoje. Ainda bem que eles escolheram a Chanel. Porque eu acho que a Chanel e algumas outras marcas, como a Casa Leão, e a Casa Leão que seguia esse caminho, que é o atemporal. Né? Eu costumo dizer, eu não vendo nada que tenha pouca duração. Tudo que a Casa Leão Joalheria vende há 107 anos são peças que têm valor e grande durabilidade. Então, já que vai passar anos e anos, e de mãe para filho, para outro filho, é importante que ela tenha um design atemporal. Então, a melhor definição sobre o design da Casa Leão é o atemporal, que é o que pode você usar, sua filha usar, a sua neta usar. Esta é a minha grande preocupação. Que é como sempre foi a joia, né? Que a joia é atemporal e sempre foi passado de pai para filho, de mãe para filha. E existe essa natureza eterna da joia. Então, ela não pode se vincular a um tempo, a uma moda, de uma certa forma. Ela tem essa temporalidade, né? Eu vou dizer, falando mais de antigamente. E aí a gente tem aqui, com o exemplo da Casa Leão, porque você vê, a maioria das casas fecharam, né? A Casa No, Casa Michel, todas essas casas que a gente mencionou, elas fecharam. Hoje só existe
a Casa Leão e a Casa Castro, dessa época de comecinho de século. E não é por menos, a gente está numa conversa aqui de tradição para a modernidade. Se ela chega à modernidade, não é por acaso. Essa questão, essa visão do atemporal, né? E com esse encanto, com essa graça, com essa forma que seja muito especial para as pessoas que vão adquirir suas joias, né? Ela é tradicional e, ao mesmo tempo, ela é irreverente, né? Porque essa percepção do seu avô lá atrás, né? De pegar os estilos da Chanel, de entender a posição das gemas, dos estilos, dos traços mais simples, da pérola, né? Então, era uma coisa que estava se transformando naquele período. A mulher estava entrando no mercado de trabalho, ela estava se posicionando de uma outra forma. Então, ele foi criando coisas, foi criando joias, foi criando peças que tinham um estilo extremamente sofisticado e novo, de certa forma, apesar de tradicional. Ou eu estou enganada? Não está não. Ele, como eu te disse, ele era um homem bem antenado. Eu acho que das 3 gerações, o meu avô foi o melhor nessa parte de visão. Porque quando eu vou ver a vida dele, carro, ele foi um dos primeiros a ter carro aqui no Brasil, comprou casa na Paulista, sabe? Ele era um homem extremamente arrojado. Eu acho que meu pai foi menos, acho que meu pai foi um homem mais técnico, mais natureza, mais gemólogo. Eu sou um pouquinho da mistura, mas também, esses últimos anos, fiquei muito preocupada em manter a empresa. Não foi nada fácil, gente. Eu sou uma pessoa muito... Como eu gosto muito de diamante, eu costumo dizer que eu sou muito transparente. Foi bem difícil a preocupação. Foi de manter o diferencial, a joia temporal, a qualidade, o maciço, o fio grosso, não abaixar o nível da qualidade das pedras. Mas, assim, foi uma ginástica fazer 107 anos de empresa. Uma ginástica. Mas estamos aqui, né? Mas ele, eu acho que foi o homem que teve a maior visão, mas eu acho que também foi uma época das grandes descobertas, gente, que, infelizmente, hoje não se fala nem em sala de aula, né? Mas tanta coisa espetacular que vocês nem imaginam, como eles faziam já broches com asa de borboleta e era usado mola de violino dentro do ouro. Existem joias feitas em 1920, 1930, 1940. Imagina, pouquíssima gente faz hoje. Muito mais inteligente, as joias inteligentes. Sabe, clips que as nossas avós usavam, que virava colar, uma coisa. Não é esplêndido isso? E eu acho que ele uniu isso. E ele também, quando ele já viajava, ele também comprava desenhos em Paris, desenho de joia, que era uma coisa tão nova para o Brasil. Foi um espetáculo, assim. Por isso que eu quis realmente manter. E montar o museu que eu montei, né? E desse legado todo, o que você mantém na Casa Leão hoje? Olha, eu fiz um museu contando toda essa história. Começa com um painel de Alepo, na Síria, porque eu tenho a filosofia muito oriental de reverenciar meus antepassados, né? Eu acho isso super importante. Então, a gente continua trabalhando à mão. Meus ourives fazem as joias à mão. A platina, gente, é muito importante vocês saberem, só dá para trabalhar à mão. Não existe fundição em platina.
eu mantenho o nível do metal, não trabalho com ligas. Eu não gosto de ligas prontas. Eu faço a minha liga, porque eu sei que vai ser cumprido à risca, X% de prata. Você trabalha com metal, né? Você está concordando com tudo. X% de prata, isso é extremamente importante, isso faz toda a diferença. Se você vai apertar a mão de alguém, a aliança vai amassar ou não. É muito sério isso. Isso acontece, as pessoas não sabem por quê. Ou o ouro branco que fica amarelo, né? O meu ouro branco eu uso paládio. Ninguém mais usa paládio. Alguém mais usa paládio no Brasil? Eu não tenho conheço. Que comprar em laboratório farmacêutico. Porque o paládio é mais nobre até que a platina. É um espetáculo para fazer ouro branco. Então, todas esses detalhes, eu fiz questão de manter. Tudo passa na lente. Eu tenho um controle de qualidade. Eu sou uma megera, gente. Eu, como patrão, eu sou uma megera. Adoro ser chamada de megera, porque significa que eu sou exigente. No bom termo, eu sou exigente. Não é ser megera. Mas se não está bem feito, se não está bem polido, se não está bem... Volta para a oficina. 1, 2, 3. Quantas vezes tiver que voltar? Sabe anel que puxa fio? Não pode puxar fio de roupa, não. Nem de meia de seda. Então, tudo isso é muito importante. Mas, enfim, aí você entra, tem todo o museu. Eu mantive as caixinhas, todas as caixinhas que já existiram na Casa Leão, os logotipos, os equipamentos que eles usavam naquela época, que tinha. Hoje a gente tem equipamento bem melhor, né? Para ver moaçanita, para ver teor do ouro, é tudo muito melhor. Naquela época, não. Mas eu mantive toda a história. Quando você anda, você consegue entender que eu não só valorizo, como mantive muito da qualidade e do que faz a Casa Leão estar com 107 anos. Que eu, há pouco tempo, me dei conta disso, viu? Da importância de ser uma empresa centenária no Brasil. Principalmente com os últimos anos, que eu fiquei muito chateada com muitas empresas espetaculares que fecharam. Isso é muito triste, independente de ser joalheria ou não. Pouquíssimas marcas continuam hoje em dia, né? Mas eu acho que se perderam um pouco, né? Isso de não manter o legado, missão, valores, entregar na mão do CEO, não é o mesmo amor, não é essa emoção toda, né? É verdade. Então vamos falar um pouco da Casa Leão do século XXI e conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Então vai mudar a foto? Vai mudar a foto. É de babá, né? É muito lindo, né? Esse anel tem uma história bem bacana. Pena que a minha prima, minha gerente, não está aqui para contar. Eu fiquei 2 anos juntando essas navetes em volta, porque eu queria todas absolutamente idênticas. Claro que eu tenho toque, gente, isso é o óbvio. Tenho toque. Então, eu queria todas idênticas, tanto na medida, como na qualidade e na cor. Demorei 2 anos para achar todas. Vocês imaginam que eu olhei de navete com lente. E quando ele ficou pronto, é uma turmalina paraíba no centro, muito bela essa paraíba.
Eu nem estava no Brasil, aí ela me ligou chorando que o anel estava pronto, que ficou muito bonito. Lá a gente se emociona, sabe, quando cada peça fica pronta. Mas quando você olha, o anel é enorme, mas eu vou dizer super confortável, porque é uma grande preocupação do século XXI e que eu já tenho há alguns anos, há vários anos. Eu acho que tudo tem que ser confortável. Seja o sapato. Então, quando eu admiro um Ferragamo, não é pela marca, pelo dinheiro, porque não é nada disso. O cara tem 3.000 formas de sapato. Ele estudou o pé. É por isso que o Ferragamo é o sapato mais confortável do mundo. Então, eu acho que eu tenho por obrigação, até pelo tempo da minha empresa, os anos que eu trabalho, eu tenho por obrigação entregar uma joia confortável. Eu não posso entregar nada que estrague uma roupa, machuque na hora de cumprimentar uma pessoa, que a mulher perca no banheiro, né? Porque aí está apertando tanto brinco que ela perdeu o brinco. Então, assim, as pessoas quando me perguntam, já vou para, sei lá que número da sua pergunta, eu já estou fazendo todas, né? Sobre como eu me inspiro. Então, assim, eu acho que a gente tem que se inspirar. Pessoa a pessoa, a Casa Leão tem muita joia exclusiva. Eu gosto muito de conhecer a pessoa, ver o biotipo, o que fica bom em mim, não obrigatoriamente fica bom em você, em você, em você. Cor de ouro não tem moda, não. Isso é ridículo. Cor de ouro é a cor que vai ficar boa na sua pele. Essa é a sua cor de ouro. E no seu cabelo. Pedra, a mesma coisa. Moda, para mim, gente, é aquilo que fica bem em você. Acabou. E joia também tem que se adaptar à sua pele, ao tamanho do seu lóbulo, ao tamanho dos seus dedos. Não adianta você ter uma mãozinha desse tamanho e querer pôr um anel assim. Comigo você não vai comprar porque eu não vou vender. Né? Então, se a pessoa quer ficar mais alongada, tem um pescoço mais curto, não pode usar coleira. Você não pode vender coleira. E você tem que orientar o cliente. Então, eu acho que esse é o grande diferencial da Casa Leão. Eu acho que o século XXI tem muita falação e pouca gente fazendo, né? Então, mas eu não posso entrar nesse assunto. Lídia não entra nesse assunto. Tipo, todo mundo é ecológico, vai pular carnaval, joga lata de cerveja no chão. Então, assim, menos, né? Então, acho contraditório, né? Hã? É contraditório, né? As não, é pessoas são hipócrita. Tem nada. Hipócritas. O Brasil está muito hipócrita. É complicado. Então, o que a gente tem que se preocupar? Da onde vêm as pedras? Quem que eu estou prejudicando? Né? Quando eu falei de diamante de sangue, há 20 e tantos anos atrás, eu tive cliente que tirou sarro da minha cara, falou, você está falando isso só para você cobrar mais, você está falando isso. Eu falei, o senhor que sabe, fica à vontade, vai lá comprar do receptador, né? Sem nota, sei lá onde o senhor vai comprar, mas aqui o valor é esse. Mas eu tive o prazer, quando saiu o filme do Diamante de Sangue, naquela época vendia ainda, né? Vendia na locadora, vendia o filminho. Eu fui lá, comprei todos que tinha e mandei para vários clientes que mereciam. Entendeu? Então, Tanzanita. Gente, infelizmente, isso é uma coisa que me incomoda. Já estou começando a conseguir falar sobre isso. É muito triste que a África tenha toda essa pobreza com tanta pedra naquele solo, sabe? E é muito complicado você ver alguns lugares que tem tanta pedra, com tanto valor, e que a população é miserável. Então, isso é contraditório. Aí é contraditório. Aí é contraditório. Eu luto muito com isso e escolho demais como eu vou comprar, de quem eu vou comprar. Prefiro que o lapidário ganhe X mil dólares de salário por mês do que... Eu não vou falar país, não vou falar... aqueles que ganham um prato de comida para fazer lapidação. Entendeu? Então, realmente, eu me recuso a trabalhar com esse tipo de material. Por quê? Joia é energia, pedra é energia. E está na pele de vocês.
Então, hipócrita vender algo que veio ou roubado, ou extraído com alguém passando fome, sofrido. Acabou, não vai ter sentido. Então, quando eu vou me abastecer de pedras, eu vou nos lugares corretos, nas fundações, onde existem fundações, onde funciona realmente um acampamento correto, que os funcionários não vão morrer na mina. Não é só diamante de sangue que existe, sabe? Agora, quem quer preço, vai buscar isso. Não me ligue, que eu não vou ter. De desenho, nesse caso desse anel, você desenhou e aí buscou os diamantes? Eu tinha a pedra central. Normalmente eu começo com a pedra principal. Mas eu tinha acabado de fazer uma viagem para Sambarte. E o mar lá... eu me inspiro muito na natureza, viu, gente? É só olhar os pássaros, as borboletas. Eu amo árvore. Eu sou taurina, né? Então eu fico descalça mesmo na grama. Pode ficar com 5 quilates em cada orelha, não tem problema. Mas tem que pôr o pé no chão. E aí eu voltei com essa imagem toda do sol batendo no mar. E esse anel foi é o meu sol de Sambarte, sabe? Com a cor do mar no centro. Ele é muito lindo. Você Ele vê que o clássico, ele traz tudo, né? Você não precisa fazer outras coisas. O desenho clássico, ele é tão perfeito nele mesmo. Mas aí teve que ter né? essas pedras perfeitas, né? Porque aí os espaços são absolutamente iguais. Milimétricos. Sim. Para isso que existe o paquímetro, o leverage, né? É a técnica, né? Vamos ver o que mais de joia a gente tem aqui. Um colar. Isso é pulseira, né? A pulseira. Que tem algumas pessoas, Riviera, tênis, tem vários nomes, tanto para colar como para pulseira, que tem a ver com a Riviera de Mônaco, né? Que eram as luzes, por isso que recebeu esse nome. Mas é um clássico também. Daí você pode pensar em aliança inteira de brilhante, que é um grande marco na vida de uma mulher, para aniversário de casamento. Pulseira, assim, que é uma delícia, basiquinha. Todo mundo tem que ter. Mas hoje em dia a gente faz de várias pedras. Naquela época, 1920, 1940, era mais safira, rubi e brilhante. Depois começou a esmeralda. E hoje a gente tem iolita, prasiolita, N cores, que é muito vasto as cores. Mas é muito bonita essa referência da luz, né? Sim, mas então, aí já entra a técnica, né? Como é feito por baixo, a lateral para entrar luz. Aí já entra uma parte técnica extremamente importante. Quando o joalheiro não tem nada a esconder, se a pedra não é de má qualidade, vai estar sempre vazado o metal, para entrar bastante luz. Legal. Aqui a gente já tem uma peça colorida. Desculpa. Não, pode falar. Esse anel é uma delícia, pena, eu podia ter vindo com ele. Ele é uma delícia, ele tem as laterais contornando os dedos, então ele é pesadíssimo, mas não vai machucar ninguém. Ele é feito de safiras coloridas. Há muito tempo atrás eu comecei a trabalhar. Eu acho a gama de cores das safiras um espetáculo. Pouca gente conhece. Quando a gente fala safira, a pessoa já pensa em azul. Mas existe a rósea, a verde, a amarela é belíssima. E aí eu fiz toda essa parte vazada, não só para entrar luz, mas também para eu conseguir fazer a curva do dedo e ele ficar totalmente para cima, né? Sim. Que aí não machuca as laterais do dedo, né? Que às vezes você vê um design, é bárbaro tal, você não consegue usar. Então volta para a caixinha. Ou deixa na vitrine. Não é verdade? Como roupa, né? Tem umas roupas você vai comprar, tem que trançar tanto, leva na costureira, manda ela costurar, arranca os fios e pronto, você não consegue. Saiu da loja, você não se veste sozinha.
Parece muito confortável mesmo. Mas eu tenho muito isso do comfortable, né? E do usável. A gente tem que ter essa preocupação. E ele é bastante encantador porque ele é colorido e ao mesmo tempo leve. As cores são distintas, mas no mesmo tom, né? Então, porque eu escolhi o verde no mesmo tom e brilho do azul. Se eu tivesse colocado aí uma paraíba, um peridoto, ia fazer só assim no verde e as outras não. Então, isso é bem sacado. Mas não vou contar todos os meus segredos aqui, não. É você que sacou. Não vou contar, não. Eu acho essa cobra lindíssima. É uma serpente, né? Ela é com diamante brown e nas laterais nós temos, eu acho que foi turmalina rosa essa. Eu fiz de várias cores. E tem muita gente que gosta de animais, eu adoro fazer. Sapinho, natureza, gente. Cobra, coelho. Às vezes a pessoa quer ou do signo, ou da família, ou de algo que ela precisa usar para proteção. Então, eu acho que o cotidiano nos apresenta tudo aquilo que a gente tem que fazer para o nosso cliente, para o nosso amigo. É no cotidiano que está tudo. É um pingente essa peça? É um pingente. A gente mostra assim, porque às vezes a pessoa quer usar como um broche, pode querer pôr como uma pulseira, e eu já deixo as peças um pouco preparadas, porque dá para passar fio e fazer uma pulseira grande, ou até pérola, né? Monta uma pulseira de pérola e põe a cobra no centro. E tem alguma inspiração no Art Nouveau ou na joalheria mais antiga? Não, eu acho que eu não me inspiro, não. Eu tento evitar, inclusive, porque eu fico muito brava com cópias. Eu acho muito deselegante quem copia. Mas eu tenho as joalherias que eu admiro, né? Que é o Graff, o Harry Winston e o Van Cleef. São joalherias que eu admiro de uma vida inteira. Mas eu tento evitar, porque tudo que eu vejo é copiado, sabe? E eu sinto muito por isso. Sinto muito. Cópia. Quando vai cliente na minha empresa e fala, toda a minha equipe está preparada para isso. Ai, esse anel é do Lalala, você poderia fazer para mim? Claro que não. O cara gastou uma fortuna em desenho, INPI, claro que eu não vou fazer. Teve uma vez que veio uma pessoa querendo que eu fizesse uma aliança. Eu falei, só um minutinho. Liguei para o joalheiro, meu colega, meu amigo, para o Tobias Driso. Pode perguntar para ele. Tobias, estou com uma cliente aqui que quer que eu copie a sua aliança, estou mandando ela ir na sua loja. E acabou, ponto. Fim da história. E mandei ela para lá. Ué, o cara desenvolve, o cara pensa, o cara faz. Vai ser copiado? Não. E ela foi? Foi. Foi super bonitinha. Ai, Lídia, desculpa. Eu falei, não faça isso. A hipocrisia. Ai, não faz, não pode, a pessoa pega e faz. Né? E ainda existe, né? Estamos cheias dela. Esse é um clássico, água marinha. A Casa Leão é muito especializada em água marinha. E há muitos anos. Também outra paixão do seu Ivan. E a escolha de diamantes maiores para o lóbulo, diamantes menores em volta da gota. Por que pôr o diamante em volta da gota? Tudo isso, quando eu vou montar, eu penso na altura da pedra central, como é o lóbulo do cliente que vai usar uma peça dessa, porque os lóbulos mudam de acordo com a idade, né, mulherada? Vai mudando, a gente tem que pensar nisso também. Então, tudo isso é pensado, e aí sai uma joia super confortável, elegante, super usável, que dá para passar de geração em geração. Eu já tinha observado que tem muitas peças em azul. Nós amamos azul. Meu avô, meu pai, eu e minha filha. Minha filha é a 4ª geração, já trabalha lá, tenta me dar ordem o dia inteiro, é complicado, mas ela é muito boa administradora e já é a 4ª geração. Mas eu não sabia que vocês eram especializados em água marinha. Sim.
há muitos anos. Água marinha, eu até curto o bruto dela, sabe? É muito bonito. E a Paraíba? A Paraíba, bruto, não. Nossa, gosto muito de Paraíba, mas eu gosto muito de água marinha, ponto. Entendeu? Ponto. Água marinha é muito bacana. Eu acho que a água marinha não teve o marketing que a Paraíba teve. É legal o neon da Paraíba, mas a água marinha, para mim, só para mim. Para o mercado, não. E eu aprecio mais como gemóloga. Esse aqui é água marinha também. É da mesma mina. Muito lindo. Um outro azul mais intenso. Safira. E eu quis fazer a baguete central, né? Com as duas laterais e sempre também descendo, sempre com a preocupação do fechar a mão, né? Para não machucar. Um aro um pouco mais sólido, esse anel é platina. E um aro um pouco mais resistente. Porque ele pode ser um anel de formatura, inclusive, e um anel também para se passar de família para família. Mas eu não sei se vocês conseguem... Eu gosto muito das safiras, que a gente consegue enxergar a linha de crescimento, sabe? Na foto está aparecendo. Não sei se vocês conseguem ver, porque a safira natural ela tem as linhas de crescimento dela extremamente retas. E eu acho muito bonito quando você consegue enxergar essas inclusões dentro das pedras. Eu costumo dizer que daqui a uns anos, as pedras com inclusões... Nunca falei em público isso, que eu estou juntando, né, então não podia falar. Vão ter, se não mais valor, porque é mais difícil fazer a sintética com inclusão dentro. E aí é o que vai provar realmente que elas são naturais. Eu, particularmente, eu gosto das inclusões, que é a característica da gema natural. Então, você pega uma gema limpíssima... Dá para fazer no laboratório hoje, né? Aí nós vamos ficar 5 dias para descobrir se é moissanita. Gente, esquece zircônia, isso aí já virou lixo. Isso é simulante, não é sintético. O sintético mesmo. Hoje a moissanita está extremamente perigosa. Saiu mais uma e eles estão fazendo. Está muito perigoso. Agora, interessante nesse anel é o formato quadrado, né, das baguetes. Ela lembra também as joias mais antiguinhas do século passado, mas numa leitura atual. Mas né? Se você vai vender para um arquiteto, para um juiz, eles gostam de tudo reto também. Então, eu acho que as linhas retas é gosto, né? Tem clientes que preferem tudo mais para o Art Nouveau, para o Rococó, com muitas curvas. E tem cliente que tem a cabeça assim, reto, gosta de tudo reto, essa construção. Então, tanto você pode ir na casa de um cliente que todas as cadeiras são douradas, trabalhadas, com um estofamento vermelho, como você pode ir numa casa totalmente de concreto, vidro e tudo branco. Não é? Então, isso tem a ver com a personalidade de quem vai adquirir a peça. E aí você flutua, né? Você transita sim. Na personalidade do cliente. Claro, né? claro. Ele vai encontrar lá várias opções, né? Uhum. Esse está muito claro. Tá uma Saltse muito especial, maravilhosa. Ela tem 16 milímetros. Não sei se dá para ver aqui as pérolas. Ficou muito claro. É um brinco e elas são ligeiramente gold. E também um clássico, então eu usei a mesma base. Então, quando eu faço uma linha, na verdade é assim. Eu fiz a base e aí eu pus pérola, que é um super clássico, tanto para a noiva. Eu chamo esse brinco de Lady Di, né? Porque ela era tão pérola, Saltse. E... sabe, a Jack Onassis, a Lady Di, são mulheres tão atuais, gente, é tão chique. Né? Todos os óculos da Jack O são, hoje,
todo mundo usa esses óculos e esquecem de falar que foram inspiradas nela, né? Ela foi a precursora daqueles óculos enormes, do branco e preto, do cabelo um pouquinho mais alto aqui na frente. Tão bacana. Muito bacana, né? Mais um coração azul. Tanzanita. E a tanzanita, ela é uma safira com um pouco... É como se pegasse a safira com uma ametista e misturasse, né? Porque ela tem um pouco do roxo. Mas a lapidação, eu acho que aqui dá para ver bastante, como lapidação de pedra é extremamente importante. A pedra pode ficar maravilhosa ou pode ficar uma pedra assim, com a cor muito apagadinha. Entendeu? E olha o tom que veio, mas é devido à lapidação. O volume, os traços, o brilho. Olha quantos... Que essa parte preta, na verdade, é um reflexo da lapidação, né? Ela é absolutamente azul. É que a foto, gente, é difícil trazer. Não, a foto é muito boa. É que aqui está muito grande. Então, não, mas assim, o preto, na verdade, ele como é o reflexo, ele está mostrando as facetas. Sim, né? Dá para ver o desenho de cada faceta, né? É isso que você quis dizer. Isso. Sim, sim. Não é só para as pessoas não pensarem que era inclusão negra, porque... E esse é uma peça que virou um ícone lá. Eu adoro coração, estou com coração também. Acho lindo, mas não é muito fácil encontrar coração de boa qualidade. Mas aí é uma aula de lapidação, é complicado. Água marinha, novamente. Aqui também, você vê a perfeição da lapidação, né? E da cor. Elas são... É um step cut, que as pessoas não usam mais esse nome. Mas o nome correto para essa lapidação é step cut, porque ele tem esses degraus, tá? Na lateral. E é um brinco 1920, 40, 60, 1970, 1980... 1990, 2000, 2010, ou não? É um brinco lindíssimo, está no livro Joalheria no Brasil, que foi apaixonado pela designer lá. Ficou encantada com o brinco, que ele é muito lindo mesmo. Ele tem um... É que tem todo um trabalho por trás, né? O ângulo. Você viu o ângulo? Ele tem todo um trabalho por trás, gente. Não vi o ângulo, mas ele tem um volume e esse equilíbrio da leveza com peso, né? Ele tem forma, ele tem tamanho e ele é leve ao mesmo tempo. Exatamente. E atual. E antigo. E atual. Portanto, atemporal. Né? Atemporal. Eu adoro. Esmeralda. Aqui eu quis colocar... Porque, mas não está com verde. Essa é uma esmeralda colombiana espetacular. E quando eu coloco ela no microscópio, aqui dentro a gente consegue ver aquela inclusão que chama trifásico, que é o que tem na esmeralda colombiana. Então, olha, eu vou dizer que olhar algumas pedras no microscópio é como se você estivesse ou mergulhando, sabe, no mar, ou entrando numa floresta. A esmeralda é muito floresta para mim, porque você consegue ver o sólido, o líquido, o gasoso dentro de uma mesma inclusão. Ela é de uma mina de muso, excelente na Colômbia, e isso torna essas pedras tão especiais, né? E já não nasce como nascia antes, sabe? Devido à extração mal feita e o não cuidado, rubi é uma coisa que já não está nascendo. O que vocês veem por aí, né? É híbrido, mas é uma aula. Híbrido é bem complicado. Turquesas que vocês veem aos montes, é pó misturado
com outros materiais sintéticos, é o pó da turquesa. Coral não tem essa quantidade que tem por aí. É um ramo difícil, né? Muito difícil. Agora, esse brinco é bem interessante, porque ele é praticamente a gema, né? Mas a gente teve esse cuidado de afinar bem, fazer aquela cravação lá em cima para não lascar a ponta da gota, que acontece muito, não na minha empresa, mas acontece. E, enfim, e ele fica só a pedra, porque quando a pedra é boa, é para parecer só pedra mesmo. Não, e a cravação ela é delicada, né? Ela compõe, é bem especial. Ele parece que flutua, sabia? Parece que flutua, né? Porque eu não deixo tombar, porque é muito feio brinco que tomba, né? A mulher põe, gasta uma fortuna, aí o brinco caindo assim. Ou só o vizinho enxerga, é horrível. Vai jantar com uma pessoa, o brinco está para lá. É complicado. Aí é ruim, se for sair para jantar comigo, por favor, usem brincos da Casa Leão. Pelo amor de Deus. Você não quer olhar para o vizinho, não. Né? Esse é um clássico também. Tanzanita também. Mas pode ser feito, eu fiz com todas as pedras. E aqueles detalhes das garras, né? Que deixam... Aqui eu segurei bem porque ela é profunda, porque para ter esse azul precisa ter um corpo, a pedra precisa ter um corpo. E aqui, o cuidado de colocar poucas garras para que o brilhante não fique tão afundado para trás e fique ao redor da pedra de uma forma como se não tivesse metal, né? Mas é um brinco também que ficou muito confortável, é pesado, mas sempre com aquela preocupação de posicionamento, isso é super importante. Lídia, tecnologia, o que você usa de tecnologia? Olha, nós temos solda laser, para não ferir as pedras, toda a parte de banho, que é muito complicado. Às vezes, eu tenho alguns equipamentos que eu comprei na Alemanha e, quando quebra, eu sofro demais para arrumar. É muito complicado. Os banhos, a gente usa os melhores componentes, tanto de líquido como os metais, porque todo banho, gente, vai líquido, né? Não é só um metal, você tem que ter um líquido específico, tanto para antes, durante e depois. A parte de... que eu tenho fundição, mas, na verdade, é uma outra empresa minha lá dentro mesmo, mas com toda a tecnologia do desenho, do 3D, com as gravações, mas eu não uso muito para metal nobre. Eu uso mais quando eu vou fazer alguma coisa para a empresa. Eu tenho uma empresa que só vende corporativo, mas a gente dá todo acabamento à mão. E tem um laboratório montado na parte de gemologia, então tem que ter o refratômetro, o polariscópio, o microscópio, todos os líquidos também para testar. Vivo queimando a minha mão com ácido, o bromofórmio, enfim, líquidos perigosos e pesados para eu testar as pedras. Montamos também laboratório de fotografia, que é super específica as lentes, mas, graças a Deus, meu irmão foi fotógrafo, então ele montou para mim. E, enfim, tudo que tiver de novo, tanto para testes como para apresentação para cliente, é muito importante estar acessando, porque senão você vai ficando para trás, né? E isso ajuda bastante. E como que é a produção? Você obviamente, você acompanha tudo? Todos os dias. Você cria? Crio. Entro na oficina, entro na banca, se precisar, eu sei entrar na banca. E todo dia, produção, olho e volta. Uma vez eu fiz é para contar um pouco de história, né? Sim. Eu fiz 2.000 pins para Sadia, de ouro. Aqui, Sadia, adorava Sadia. Aí, eu não sei o que aconteceu,
começou naquela época, já começou a ter as licenças médicas, né? Um ourives lá entrou, não posso ouvir falar nisso. Sei lá. E aí tinha que ser a terceira, controle de qualidade, e eu não gostei, obviamente, de uns polimentos, e eu fui para a Politriz. E eu poli 2.000 pins. Eu acho que eu estava grávida, foi uma coisa. Fiquei lá 24 horas. Acho que foi mais. Aí teve a entrega, eu falei, eu vou acompanhar. Fui acompanhar a entrega, nota fiscal, tudo bonitinho. Aí o cara lá, almoxarifado, vai para almoxarifado. Eu fui para almoxarifado, sim senhor, tal. Aí eu entreguei, né, morrendo, né? Eu falei, ele acha que eu estou entregando frango? Estou entregando joia. Ele me manda para almoxarifado. Aí fui lá, né? Fui para almoxarifado, entregar. Aí, super fofo, cara, delicado. Que tiver com defeito, eu te mando de volta. Eu falei, se tiver com defeito, você não paga. Se tiver um com defeito, você não paga. Voltei para o carro apavorada, eu falei, meu Deus, se tiver um com defeito. Mas não tinha nenhum com defeito e foi tudo bem. Mas eu nunca vou esquecer esse cara. Ficou com medo, né? Depois passou a ter confiança no teu taco, né? Sem defeitos. Mas eu acho que uma das coisas que faz a gente ter 107 anos é não ter nenhum processo trabalhista e não ter nenhuma reclamação no PROCON. É um susto isso, né? Ele de camiseta verde. Eu vou falar, eu mesma não tinha noção do que era isso. Aí um dia eu estava conversando com um senhor que tem uma empresa bem grande. Aí ele falou, Lídia, o que está me matando são os processos trabalhistas. Eu fiquei parada. Quantos o senhor tem? 5.000. Aí eu falei, 5.000? Nossa. E você? Tipo assim, e você? Eu falei, nenhum. Nunca. Eu falei, nunca. Ele, meu Deus. Quer dizer, lógico que a empresa dele, gente, se ele tem 5.000 processos trabalhistas, a empresa dele tem 40 anos, o cara já teve, sei lá, 200.000 funcionários, óbvio. Mas eu nunca tinha me dado conta como isso é bacana também. E a Casa Leão já foi grande em quantidade de funcionários? Já teve mais, nos tempos que eram menos joalherias no Brasil, né? Porque agora todo mundo é joalheiro, todo mundo vende joia, uma coisa de louco. E então teve uma época que teve vários andares com os ourives trabalhando e a lojinha lá embaixo. Mas a lojinha sempre embaixo. Pequenininha. Sim. É engraçado, né? É engraçado, é. Mas era assim. Que bacana. Os ourives não trabalham. Hoje os ourives trabalham no meu andar. Na época do meu pai, não. Era nos escritórios e embaixo era a loja. Acho que todas eram assim, né? Eram salas grandes com uma bancada do lado da outra, umas fileirinhas assim, que nem de escola, né? Sim. É bonitinho. E como que é administrar uma empresa e criar? Criar, cuidar da produção, Você quer bonitinho ou você quer a verdade? A verdade. Enlouquecedor. É desumano. 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 Né? Mas é por isso que eu te falo. Eu não me arrependo, porque eu acredito que muitas das empresas que fecharam, gente, é lógico, eu já falei 1000 vezes, eu sou pequenininha, sou minúscula, e sei que as empresas que fecharam tiveram empresas enormes. Mas quando não tem alguém que tem o sangue, o amor e o coração pela empresa, vai ter muito processo trabalhista, vai ter muita reclamação no PROCON, porque eu não estou nem aí, né? Solta a caneta e vai embora. Então, qual foi a sua pergunta mesmo? Como é que eu consigo, né? Então eu quase não durmo 4 a 5 horas por noite, durmo pouquíssimo, trabalho 7 dias por semana, e sou muito rápida, eu sou extremamente rápida, odeio falar no telefone. Quando falo, ela me comprou um timer, eu tenho timer para tudo, não acho nada produtivo, nada que passe de 3 minutos não é produtivo, reunião 10 minutos, 15 no máximo, porque o resto para mim é enrolação. Desculpa, é assim que eu trabalho, assim que eu penso, é assim que eu consigo. Né? Ser objetivo e assertiva, né? E gosto de gente que fala rápido comigo,
que me atenda rápido e que me entenda. Senão não consigo trabalhar. Não consigo. Não dá tempo. Não dá tempo. Tem filho, tem casa, tem mãe, tem eu, tem um monte de coisa aí, né? Tem então, bastante coisa. Fast. Tem uma vida inteira, né? Fast. Lídia, em relação às outras joalherias, não as outras joalherias, mas a joalheria brasileira em geral, né? Que passa por estilos, formas de fazer diferentes. Como é que você vê a joalheria brasileira? Eu tenho algumas que eu admiro, que tem o seu design de fato próprio. Tem outras que, assim, só quem não viajou não sabe que o cara é uma pura cópia, né? E quem não é do ramo. Eu gosto da Geister, eu posso falar o nome. Sempre achei uma empresa muito séria. Sempre trabalhei muito bem com eles. Muito, muito. Eu sempre participei. Eu fui a primeira mulher e a mais nova a trabalhar na Associação de Joalheiros. E fiquei muitos anos lá. E trabalhava muito com o Richard, que era o presidente da Geister, e com o Tobias, que até hoje eu trabalho com ele nos sindicatos, porque eu vou lá brigar mesmo nos sindicatos, que acho importante. E a Drizum, eu gostei uma época, ponto. A Geister eu admiro muito. E as outras, assim, eu acho muito misturado. Eu acho que aí um faz um brinco que é um espanador, que é copiado do Jaar, aí todos fazem o brinco espanador. Né? Então, é complicado. Complicado. O que é preciso brigar? Como? Do sindicato, você falou, assim, não para saber as situações de assim, sindicato, mas o que é necessário brigar pela joalheria hoje? Querida, vou te falar uma coisa. Eu nem estou mais... Sindicato eu estou, a gente vai lá falar de dissídio. O grande problema hoje de qualquer lojista é hora extra, principalmente de shopping. As pessoas reclamam de desemprego. Eu, às vezes, me pergunto, por que numa empresa decidiram mandar esses embora e esses ficaram? Não é? Quem reclama, quem não reclama. Quem trabalha para a própria empresa que te dá o pão fica aberta e quem trabalha para ferrar a empresa. Então, não, você quer falar do sindicato aqui? Melhor não. Então, eu vou lá falar tudo isso na cara deles e falo de hora extra tal. Eu tive loja em shopping, fechei. E fechei por causa da hora do sábado e do domingo. E eu nunca tinha tido coragem de mandar ninguém embora, mas nesse local que eu tive a loja, eu fiz questão. Porque era tanta reclamação que um dia eu cheguei, abaixei a porta e falei, tem uma solução. Acabou a loja. Todo mundo vai para a praia, sabadão, domingão. E tchau. E fui embora, desculpa. Mas eu sou muito assim, como eu te falei. E não tive processo trabalhista, porque eu paguei tudo, que tem que pagar direitinho. Mas então é muito da postura. Então, no sindicato a gente briga por isso. Eu brigo mais pelos meus colegas, porque hoje eu nem tenho loja em shopping. Mas eu falo o que é justo. E também essa coisa, poxa, o cara é bombeiro, né? Não é nosso caso. Mas o ourives que trabalha com ácido, com motor e tal, vai acabar se machucando. Ué, o cara é bombeiro, então tem um cara que é bombeiro. Aí a mãe do bombeiro vai falar, ai, meu filho vai entrar no incêndio. Pô, o cara não é bombeiro? Vai ser cabeleireiro, então. Né? Então, assim, são essas coisas que eu acho que a gente tem que sair da hipocrisia e falar na realidade. É lógico que uma pessoa que trabalha com motor, com serra, uma hora vai machucar o dedo e tal. Que é isso? Não pode ter licença médica. Que é isso? Porque quando o cara tinha a banquinha dele lá no centro da cidade, que acabou querendo ir trabalhar para poder ganhar melhor, ele não se ferrava inteiro no dedo e não tinha que no dia seguinte estar lá trabalhando para entregar? Então, eu falo isso nos sindicatos, tá, gente? Mas eu sou super calma e educada lá, mais calma.
Na Associação de Joalheiros, que eu acabei saindo, porque não foi só a loja que foi metralhada, mas o meu carro também, uma época, porque eu queria brigar para que a gente tivesse um controle maior de receptação de joia roubada. Eu adoro pegar essas coisas, e eu vou até o fim. E então eu estava lá brigando por isso, porque eu achava que num futuro nossos clientes não iam poder mais usar joia na rua. O que aconteceu? Sou melhor que a mulher da previsão do tempo. Óbvio que aconteceu isso. Então, assim, o grande problema lá estava em fazer um belo combinado com a nossa polícia, que tem polícia péssima e tem polícia excelente. E trabalhar por isso, por seguro e abaixar impostos. O ramo joalheiro dá muito emprego, gente. É que hoje eu estou sem números, porque muita empresa fechou do ramo também, mas fecharam milhares. Mas nós damos emprego desde a mina, ao cara que entrega, aos cravadores, aos ourives, às vendedoras, ao cara que faz a joalheria, ao marceneiro, ao cara que faz a caixinha. É muito emprego. É verdade, a cadeia joalheira é muito É maravilhosa. E assim, nada foi feito. E aí, quando eu tinha esses meus rompantes, aí às vezes eu saía, meu carro ou estava metralhado, ou os 4 pneus no chão. E aí foi uma época que eu estava tendo filhos e eu resolvi parar de falar um pouquinho. Foi isso. Mas era isso que eu brigava. Que é um motivo bom. Eu não quero brigar. falar os nomes aqui dos... Não, sim, não precisa. Você conhece bem. Mas é um motivo bom para brigar. E a máfia das pedras contrabandeadas. Gente, é muito sério, é muito assunto sério. Mas como eu quero viver até os 105 anos, eu, pessoa física, eu não vou, eu tenho essa força, tal, mas sou mulher. Não quero ultrapassar o que eu não consigo fazer, em termos de força. Porque para mim, mulher é mulher, homem é homem, eu não sou macho a esse ponto de brigar com esse problema que existe no Brasil, na África, em vários outros países, da extração errada, e, enfim. Em relação ao mundial, à joalheria mundial, você mencionou a África. O que mudou nessas últimas décadas? Como você vê a joalheria hoje, então, no geral? Assim, eu acho que o berço do desenho, da classe, França e Itália, sem a menor sombra de dúvida. Para lapidações, Israel, Bélgica, Estados Unidos também tem muito, Alemanha também, Alemanha é excelente. Comprei muita tecnologia na Alemanha. Mas eu acho que a Europa, né, França e Itália, elas conseguiram manter a beleza, a classe, o que é de fato uma joia, a essência da joia. Mas o que aconteceu? O mundo queria preço. E aí as fábricas, tanto na Índia como na China, começaram a fabricar de uma forma, enfim, que eu não concordo, mas é o mundo, é o mercado, tudo certo. Mas não é a mesma qualidade, né? A gente sabe disso. Nem das pedras, nem da confecção, porque é muito leve, tudo quebra muito fácil. Então, assim, meu lugar que eu acho espetacular ainda é ir para a Itália e ir para a França, porque eu acho que eles mantêm lá o que para mim é joia de verdade. Porque eu acho que hoje existe 2 tipos de joia. Você entende? Vocês entendem que existe 2 tipos de joia? Acho que entende, né? É diferente. É diferente você pegar um prato e servir uma pessoa que vai comer, não importa quem seja, e colocar bonitinho. O arrozinho, o bifinho. O arrozinho você põe assim,
né? Naquela formatinho, o bifinho, aí põe ao lado a batatinha, fazendo um desenhinho, montar e fazer, põe um manjericão no arroz e você apresenta esse prato. Então, lá tem o arroz, tem o bife, tem a batata e tem o brócolis. Todos de pezinho, bonitinhos, do mesmo tamanho. Tem o toque, é verdade, eu tenho. Outra coisa é você pegar o prato, jogar o arroz, jogar o bife, jogar o brócolis, jogar a batata. Então, assim, que prato vocês querem comer? Qual vai mexer com todos os seus olhos, seu nariz, que azeite você vai pingar lá? Então, eu acho que é isso. A joia também tem isso, né? Da atração, da beleza, de como foi arranjada as pedras. Isso muda tudo. Muda, né? Acho que deu para todo mundo entender a comparação, né? Isso muda tudo. Todo mundo come aqui, então deu para entender. Que prato vocês iam querer? Muda tudo, muda o sabor da comida, né? Muda a aparência, muda a sensação, muda a impressão, muda tudo. O jeito como foi colocado. E o jeito que você consome também. Mais alguma coisa, Lídia? Ai, não, falamos bastante, né, gente? Alguma coisa para acrescentar? Não? Trabalhem com consciência. Cuidado se alguém trabalha com joia, que eu não sei o que vocês fazem. Qualquer ramo, né? Agora estão roubando até ultrassom. Não, é verdade. Então, cuidado com a procedência dos materiais. Cuidado com... Na hora que... Até joia para bebê. Sabe, eu me recuso a vender corrente para bebê. Casa Leão não vende. Ai, mas a babá não vai tirar, teu filho vai morrer enforcado. Então, vai no shopping e compra correntinha. Aqui, eu não vendo corrente. Então, assim, no nosso próprio ramo, também tem que trabalhar com consciência. Eu acho que hoje todo mundo... Gente, todo mundo, por favor, né? A maioria das pessoas hoje estão fazendo tudo no inconsciente. E está gravíssimo isso. Está muito grave. Eu sinto muito por isso. O mundo anda muito inconsciente. E seria muito bom que todo mundo, quando fosse fazer qualquer coisa, um prato de comida, alimentar seu cachorro, falar com seu filho, olho no olho, e fazer tudo com muita consciência. Porque o mundo está bem complicado e não está caminhando bem, não. E parar com a hipocrisia, né? Então, chega, né? Chega, né? Se quer o Brasil correto, comprem joias no Brasil, comprem joias brasileiras, mantenham os empregos dos nossos funcionários e é isso. E não entrem em mercados paralelos, que isso prejudica toda uma cadeia, até da Previdência, não é? Porque a minha empresa a gente paga fundo de garantia, INSS, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É assim. Mas paga, tem que pagar. E aí a sacoleira do cabeleireiro não paga. Entenderam? Então, assim, se é para reclamar de alguma coisa, de política, do político, etc. e tal, é bacana trabalhar com muita consciência. É só isso que eu tenho a dizer. Tá? E ética, muita ética. Eu acho que gratidão e ética, a pessoa que tem gratidão e ética tem caráter. E é isso que a gente tem que trazer de volta para o Brasil. Muito obrigado a todos pela presença. Alguém tem alguma pergunta para fazer?